É claro que é fácil encontrar o meu pai. O meu pai de sangue, é claro. É saber quem é o meu pai, que é alto. O cabelo dele é da cor do meu cabelo, fininho, castanha caju. Meu pai é assim, comprido que nem eu. Tem o rosto parecido com o meu rosto afilado. Rosto afilado. Não é rosto redondo, é rosto afilado. E o meu pai, ele deve ter engordado um pouco, né? Mas ele era magro, que nem eu, comprido. Rosto afilado, cabelo fininho, da cor do meu. E também meu pai, do lado direito, ele deram 2 facadas nele quando ele ia descendo no garimpo para tirar outra. Mas porque o meu irmão era menino. Meu pai não, meu pai de sangue, ele não sabia que eu era menina. Aí depois, eu não sei se foi esse meu pai aí que fez acordo com a mamãe Margarida. Entendeu? Mas o meu pai no garimpo o meu pai. É, foi. Foi a Chica com o pai do Benjamin. Que envolveram minha tia pra matar minha mãe. Mas a Ivone tá envolvida, mas a Ivone disse que o Marconi também tá envolvido. E quem ia levar a culpa era o tio do tio Paturi, que comprou o lugar da minha mãe. Esse tio do tio Paturi que foi morto no lugar da minha mãe, que a primeira parte é minha, a segunda parte é do neto do meu avô, neto distante do meu avô, que eu acho que é o irmão da mãe da Letícia. Agora ela não tinha direito já, eu e ele. É meu irmão ingrato também, né? Entendeu? Tu acha que é ele que tá substituindo o pai da Vila Vitória ou ele que é o pai da Vila Vitória com o Elvis Antônio Rocha? É porque se ele for João e aí o Elvis Antônio Rocha chama de Antônio. É. Sabia que teu cozinho aqui no meu dente, mas não é um abscesso é de tanta coisa assim, ó. Entendeu? É. E aí foi assim. A minha mãe quando namorou com meu pai, o pai do Benjamin, com certeza o pai do Benjamin deu em cima da minha mãe não quis ele ficou revoltado. Aí ele queria dizer que minha mãe fez meu pai de corno, por isso que eu fico com raiva dele. Eu falei, tu falou que minha mãe era. Tu falou que meu pai era corno da minha mãe porque minha mãe ficou contigo e tô falando na minha cara. Porque eu vou te provar que a minha mãe não era corno do meu pai. Minha mãe não foi meu pai de corno. E nem ficou contigo. E nem a minha mãe nem engravidou de mim e de ti. E nem do meu irmão. E nem do João. Não engravidou nem do João nem do Antônio. A mãe do. A mãe do. A mãe do João e a mãe do Antônio. Não engravidou de tu, não. A minha mãe não engravidou de tu, não. Não engravidou mesmo, não. E aí, as mulheres com inveja, porque minha mãe disse que era uma mulher bem bonita, mas era também invejada. Mas ela era muito amada por muitos homens e muito querida, mas também ela também, muitas mulheres amavam minha mãe, porque minha mãe era que nem eu, assim, uma pessoa boa, carinhosa, gostava de ajudar as pessoas que necessitavam. A minha mãe era uma filha que nunca abandonou minha avó, meu avô. Quando ela não vinha do garimpo, ela mandava dinheiro para não faltar comida para o meu avô e minha avó. Mas tinha gente da família da minha mãe, tinha gente da família do meu avô, da minha avó, que não gostava não, que minha mãe ajudasse. É que nem a rapariga não gosta que a Sara ajude aqui, o pouco que ela pode. A Laurindo, o Matheus, o Moisés, o Gabriel, o Carlos Daniel. Não gosta nem que a Vila Vitória me dê um presente.
Aí algumas mulheres ficaram se oferecendo pro meu pai. Mas meu pai, ele gostava da minha mãe amava meu pai. Minha mãe tinha uma draga no garimpo que o Léo ficou. Essa draga não é da Jane, filha da Francinete, porque quando o Léo conheceu a Francinete, ele gostou da Francinete porque os dois, né? Então eles combinavam, e minha mãe não. Não. Aí o Léo ficou na draga, porque minha mãe gostou do meu pai Antônio. Aí o Léo ficou com a Francinete Marreiro da Silva. Mas aí, ó, a minha mãe, a Francinete Marreiro da Silva, transou com meu pai. Mas não engravidou de mim. Transou com meu pai. Mas ela também transava com o pai do Benjamin, que nem a Ivone. E aí a minha mãe engravidou do meu pai, né? E o Léo ficou na draga. A draga da minha mãe. Aí muitas mulheres não suportavam ver a felicidade da minha mãe com meu pai, e aí elas ficavam se oferecendo. Aí falaram que a amiga da minha mãe tinha dormido com meu pai. Aí, aí meu pai falou pra minha mãe que não era verdade, e minha mãe não acreditou. Aí a minha mãe foi e ficou furiosa. Falou um montão pro meu pai, deixou o meu pai triste. Falou um monte de coisa que queria que acontecesse com meu pai. Meu pai ficou triste quando a minha mãe falou que não me queria. Minha mãe falou assim, eu também não quero essa criança que está na minha barriga. Aí meu pai falou que se minha mãe tivesse certeza que era dele, não tem nada a ver com o pai do Benjamin. Minha mãe falou que se meu pai tivesse certeza que era dele, quando eu nascesse, minha mãe mandasse recado para ele que ele mandava me buscar. Aí minha mãe disse que preferia me entregar no braço do diabo do que nos braços do meu pai. Por isso que o diabo ficou perturbando Deus e Deus fez acordo com o diabo, tá entendendo? Porque quando a minha mãe me deu pro diabo na barriga dela, aí o meu pai, que é o meu avô, que é Deus, o Antônio, que tá lá no céu, ele falou assim, epa, essa daí não, essa é minha filha e minha neta e eu abençoo. Entendeu? Aí meu pai ficou triste. Meu pai não sabia que era uma armadilha para matar minha mãe na armação. Porque pensava que eu era menino na barriga dela. Aí foi que quiseram minha mãe ficar sozinha. Aí meu pai foi pro garimpo da Bahia. Pra banda da Bahia. Aí minha mãe ficou sozinha. Triste, né? Aí minha tia, a irmã da minha mãe, foi e chamou minha mãe. Fulana, já que tu anda assim toda triste, vamos numa festa em tal canto. Aí minha mãe não sabia o que ia acontecer com ela, aí, sendo irmã, né? Aí a minha tia foi e falou assim, olha fulana, só que tu tem que sair pra ninguém te ver. Aí tu tem que me encontrar lá em tal canto. Mas gente que trabalhava no garimpo viu a minha mãe saindo com um rapaz na voadeira, ele dirigindo a voadeira. Aí o rapaz voltou sozinho, minha mãe não voltou mais. A minha mãe saiu assim com um macacãozinho assim, com um lacinho assim separando a barriga, que já estava de 7 meses, um macacãozinho que vinha aqui. E aí quando a minha mãe encontrou com a minha tia, aí a minha tia estava com outras, aí a minha tia foi por outro caminho. Aí minha mãe disse, mas fulana, tu não falou que nós íamos numa festa em tal canto? Ela disse, não. Nós não vamos para lugar nenhum. É aqui mesmo que tu vai morrer. Aí partiram a barriga da minha mãe, ela desmaiou. Mas ela desmaiou, aí cavaram um buraco. Falaram que foi embaixo de uma árvore, numa praia, onde tem uma colher. Segredo. E aí colocaram minha mãe desmaiada lá e jogaram areia em cima. E aí me entregaram para quem me queria. Mas aí que quando o homem me pegou, eu disse, não. Menina, eu não quero não. Eu só queria que fosse menino. Eu quero um menino para nomear como meu herdeiro. E quem era que queria? Quem foi que enganou minha tia para matar minha mãe? Foi o pai de Benjamin Caxica. Bom, se o Marconi está envolvido, ele tem que se defender. E aí eu só sei dizer que um homem foi e me pegou e me deu para uma mulher me matar.
Mas eu já nasci, já fui roubada com tudo. A primeira cabeça, tá entendendo? Número 1. E aí eu ouvi estar comentando essa história assim, que lá era uns coisas grandes, um armário grande com umas gavetonas que puxava assim e colocava as crianças mortas lá dentro. E essa senhora, ela me apertava, me apertava, me apertava, e eu não conseguia morrer, ela estava com medo, porque as outras crianças era fácil de matar, mas eu não estava sendo fácil. Porque quanto mais ela me apertava e me sufocava, e eu continuava respirando e me movimentando. E aí ela ficou com, assim, ela pensou que eu tinha morrido e me colocou no meio das crianças mortas nessa gavetona. Aí depois o homem foi e falou assim pra ela, olha, vai buscar aquela criança, aquela menina que eu mandei você matar. Aí ela, quando ela chegou, que ela abriu a gavetona, abriu a gavetona, aí eu tava lá me movimentando, tentando respirar, ela ficou com medo. Aí ela foi e me misturou no meio das outras crianças que estavam vivas. E levou uma menina morta pra ele. Aí ele foi e disse, mas foi essa criança que eu mandei tu matar? Foi. Mas é essa mesmo? É. Eu fiquei misturada lá no meio das outras crianças. Até todas as crianças irem saindo e eu ficando. E aí foi que esse cientista chegou lá, olhou pra mim, ele viu aquele brilho nos meus olhos. E aí ele falou, e essa criança? Aí falaram, eu acho que ela tá ficando aí, ó, é pra matar. Aí ele disse, então se é pra matar, aí meu pai pagou um valor. Pagou um valor, assim, pagou um valor pra fazer a experiência dele em mim. Porque se não desse certo eu morresse, meus pais não iam colocar ele na cadeia, sabe? Uma experiência que ele fez que deu certo. Deu certo, verdadeiramente certo. Aí, quando eu fui roubada da incubadora, quando eu fui roubada da fábrica do laboratório da incubadora, talvez eu já fui vendida para outro homem. Tá entendendo? Aí eu saí de mão em mão e quem colocou pelo menos a mão em mim quer ter direito, quer ser minha dona, meu dono, mas quer uma herança, que a herança sou eu, porque os valores não existem. Pode existir, mas é dívida sem mim para quem quer se aproveitar dessa situação. É por isso que eu não consigo ser feliz. E aí foi assim. A minha mãe, os meus avós começaram a desconfiar porque que minha mãe tinha desaparecido, não tinha mandado mais dinheiro, não tinha ido mais na casa dos meus avós. Mas aí a única esperança de receber notícia da minha mãe era minha tia voltar do garimpo. Quando a minha tia voltou do garimpo, que meus avós perguntaram da minha tia, ela falou, eu vi fulana com um homem alto, bonito, eu acho que ele até do estrangeiro levou ela. Mas minha avó e meu avô não se conformavam, porque mesmo ela tivesse ido para o estrangeiro, a minha mãe sempre tinha que vir visitar meu avô. E aí parece que depois meus avós ficaram sabendo, e ficaram sabendo que ela estava grávida. Então por isso que meu avô e minha avó me procuravam, porque sabia que eu estava viva em algum canto.